Vamos agora corrigir. Todos já tiveram tempo suficiente para terminar, não foi? Então agora a gente vai fazer. Vamos fazer a correção. Vamos lá, página 248. Complete as frases com as palavras a seguir: constelações, calendários e natureza. Letra A. Os indígenas geralmente são organizados em forma circular. Calendários. Muito bem. Letra B. A observação dos fenômenos da natureza podem auxiliar os seres humanos a organizar o tempo. Letra C. Diversos povos indígenas organizam suas atividades ao longo do ano com base na observação das constelações. Olha como é que se escreve constelações. Está aí em cima no livro de vocês. Então, não tem o porquê de escreverem errado. Número 2. Leia o texto a seguir sobre o calendário dos tucanos. Vou ler para ficar mais fácil para vocês entenderem. Os conhecimentos e as práticas agrícolas do povo indígena tucano estão organizados em ciclos anuais. A posição das constelações em cada época do ano é a principal referência para a percepção desses ciclos. No calendário anual do povo tucano são destacados certos fenômenos como o período das chuvas, as épocas de pesca e o calendário agrícola, ok? Agora vamos lá. Letra A. Como são organizados os conhecimentos e as práticas agrícolas dos tucanos? Sublinhe no texto. Como é que é essa resposta? Como é que eles estão organizados? Ah, muito bem. Lá no primeiro parágrafo. Aqui, ó. Aqui. Estão organizados em ciclos anuais. Estão organizados em ciclos anuais. Vão sublinhar. Letra B. Circule, agora circular. Circule no texto alguns fenômenos que influenciam a composição do calendário anual dos tucanos. Quais são os fenômenos? O período de chuvas, as épocas de pesca e o calendário agrícola. Muito bem. Vamos pular a letra C porque não dá, né, para a tia ouvi-los. Mas com certeza vocês conversaram com os pais de vocês, enfim. Vamos lá? Página 249. Leia o texto a seguir. A tia vai ler esse texto. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. A tia falou isso, que eles são extremamente respeitosos com a natureza, com a terra. Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para sua sobrevivência física e cultural. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a relacionar com a natureza de forma respeitosa. Eles utilizam uma terra por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar, depois que a natureza fez o papel dela, né? Então, vamos lá. Número 1.
Por que os povos indígenas consideram a terra como uma grande mãe? Sublinhe a resposta no texto. Por quê? Porque é dela, bem aqui, ó, no primeiro parágrafo. Olha aqui. Porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. De novo, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural, ok? Vamos para a página 250. A página 250 ficou assim. Vocês irão escolher um povo indígena e vão desenhar a maneira que eles se relacionam com a natureza, o que eles fazem com a natureza, ok? Vocês vão me enviar essa imagem para tia ver se tá ok. Como é que os índios se relacionam com a natureza? Será que é de forma destrutiva, a destruí-la? Ou será que é de forma respeitosa? Então vocês vão me falar. Desenhando. Agora vamos para a página 265. Nós vamos aí utilizar os estudos que a gente aprendeu. Se lembra quando a gente falou sobre as fontes históricas? Muito bem. Então, a gente vai utilizar os estudos indígenas que a gente já falou com isso daqui, né? Com as fontes históricas. Nós temos aqui um objeto feito, né? Vasos feito pelos povos indígenas, né? Mais precisamente, potes de cerâmicas usados pelos indígenas para guardar alimentos. Então, aí a pergunta é, por que podemos considerar os objetos acima uma fonte histórica? Por que podemos? Então, porque os potes nos fornecem informações sobre o modo de vida daquele povo, do povo indígena, tá? Então, a resposta é porque os potes nos fornecem informações sobre o modo de vida dos indígenas. Muito bem. Letra B. Quais as informações que essa fonte histórica nos fornece? Assinale as respostas corretas. Isso quer dizer que há mais de uma resposta. As respostas está no plural. Então, essas fontes históricas, ou seja, a fonte histórica, os potes, são fontes históricas deixadas por um povo indígena que nos mostra como era o modo de vida deles, não é isso? Isso só vou saber porque há o quê? Uma fonte para eu saber sobre isso. Agora, quais informações essa fonte nos traz? Primeira, como era o artesanato indígena, quem marcou tá certo. E a segunda é como os indígenas guardavam seus alimentos. Muito bem, ok? Então, vocês, como sempre, foram 10, tá? Fiquem aí aguardando a aula de amanhã, tá bom? Todo mundo juntinho nesse mesmo canal. Um beijo bem grande no coração de vocês.